Bom dia, bom dia. Oi, pessoal. Vamos iniciar mais uma live aí. Quero saber aí de quem tá entrando, se tá bom o som, se vocês estão me vendo, se tá tudo bem. Me dá um ok aí. Nessa live de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre intolerância. E para a gente poder começar, só quem tá aí, me dá um alô se tá tudo bem a imagem, se estão me ouvindo. Ok? Vamos lá? Bom dia. Então vamos falar um pouquinho sobre intolerância. Eu gostaria da gente pensar o seguinte: o que é a intolerância, né? O que é intolerar, né? O intolerar, ele vem do verbo tolerar. O que é tolerar? Tolerar é quando eu aceito o outro, aceito as coisas do outro, as falhas, as dificuldades, os erros, né? Então, tá ligado a isso. O que o outro traz, que seria visto de uma forma até inferior, mas que eu consigo tolerar. Quando nós olhamos para a palavra intolerar, é que eu não aceito isso. Então, eu não vou aceitar a fraqueza do outro, a falha do outro. Isso são palavras muito utilizadas na sociedade que a gente vive. Quando a gente olha para essas questões dentro de um olhar da psicanálise, isso não vai ser bem, vamos dizer assim, não vai ser aceito, porque dentro da psicanálise, cada um é cada um. Não existe aquele que é menos e mais. Não existe aquele que erra, aquele que falha. Apenas a pessoa é o que ela dá conta de ser. Então, uns, por exemplo, vamos olhar para a questão profissional, vão dar conta de ser médicos, advogados, engenheiros, arquitetos. Outros vão dar conta de ser outras coisas, professor, psicólogo, pedreiro, né? Então, cada um vai dar conta de ser aquilo que está sendo. A psicanálise tem esse olhar para a pessoa. Quando a gente olha pelo olhar da sociedade, a gente olha que a pessoa tem falhas, a pessoa é fraca, a pessoa não é aquilo, né? Então, a pessoa tem as suas dificuldades. Mas dentro desse olhar da psicanálise, não. A pessoa é o que dá conta de ser e estar sendo, ok? Para a gente poder pensar em intolerância, é claro que o olhar é assim, o outro, e eu não tolero algo do outro. Mas eu quero trazer aqui para a gente pensar olhando para si, como se o outro coloque-se no lugar do outro. Então, quando eu digo eu não tolero isso no outro, na verdade é como se fosse um espelho. Aquilo que eu não tolero no outro, de alguma forma, se liga a algo dentro de mim ou em mim que eu não tolero em mim. Esse é um processo muito difícil de se viver, de se pensar, porque quando eu estou olhando para o outro, para mim é claro que aquilo é o outro. Então é difícil fazer esse movimento de volta para mim, contrário. Perceber que aquilo que eu não estou tolerando no outro tem uma parte minha ali. É claro que o que eu estou vendo é o outro, mas aquilo que eu não tolero no outro vem no sentido contrário, se liga a algo meu que eu não tolero em mim, que eu não gosto, que eu não dou conta. Diante disso, eu quero trazer duas coisas para a gente poder pensar. Uma é
algo que eu reconheço no outro, que é meu, mas que eu não gosto de ter. A outra é algo que eu reconheço no outro, que eu gostaria de ter, mas eu não alcanço. Então vamos pensar nessas duas condições. Olha só, se eu reconheço algo no outro, que é meu, mas que eu não gosto, isso é muito doloroso. Perceber que o outro está mostrando para mim algo que eu não quero ver em mim, que eu não quero aceitar que eu tenho, sabe? Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui bem simplesinho para a gente poder conseguir fazer a ligação aí. Tenho, por exemplo, uma pinta bem na ponta do nariz. Não gosto dessa pinta. Não quero essa pinta, mas eu tenho ela. E de repente eu encontro uma pessoa que tem uma pinta na ponta do nariz. Então eu estou vendo algo que o outro tem, que eu também tenho. E para mim eu acho isso inaceitável, horrível, péssimo. E aí eu vou e critico o outro. Critico a pinta que o outro tem. Será que é só isso? Não, eu vou utilizar várias críticas, julgamentos para qualquer outra coisa. Porque seria simples se eu fosse ali e criticasse apenas só a pinta. Eu vou encontrar outras coisas. E eu vou começar a criticar no sentido, sim, de ataque. Mas, na verdade, eu não estou atacando o outro. Eu estou atacando a mim mesmo. Agora, vamos expandir um pouquinho. Vamos pensar que eu sou uma pessoa muito explosiva. Só que eu tento controlar isso o tempo todo e esconder de todo mundo, porque não é aceitável, é feio, é horrível, não quero isso. Mas eu me deparo com uma pessoa que também é explosiva, só que ela não está controlando. Ela vai e explode, ela vai e apresenta isso para todo mundo. Então eu vou ali e critico essa pessoa, a atitude dela, julgo. Como? Olha, uma pessoa nessa posição fazer isso, que coisa feia. Nossa, que coisa sem noção, fora do normal, que coisa incomum, tá? Então eu tô criticando bem no sentido do que realmente aquilo tá me mostrando. Mas às vezes eu nem vou criticar só isso, eu vou criticar outras coisas. Então eu identifiquei algo que eu não gosto, essa pessoa tem aquilo ali que também está em mim, mas ao invés de eu criticar a atitude dela, eu vou criticar outras coisas. Vou criticar o cabelo, a roupa, o carro que ela tem, onde ela mora, qualquer outra coisa. Mas não é a pessoa, é algo que eu identifiquei nela que está de acordo com o que está em mim que eu não aceito. Então, esse é um dos pontos. Reconheço, mas não aceito. E agora o outro ponto que eu trouxe para vocês. Reconheço algo na pessoa que eu não tenho, mas eu gostaria de ter. Só que eu não dou conta de ter. Qualquer coisa, vamos pensar. Fui no shopping, encontrei na vitrine um vestido muito bonito. Só que eu não tenho condições financeiras para poder comprar aquele vestido. É muito caro. Mas aí eu vou numa festa e encontro uma pessoa que pode ser do meu meio, ou eu conheci nesse momento, e que está justamente com aquele vestido. Independente, a primeira coisa que eu vou olhar é que eu não dei conta de comprar e que eu queria aquele vestido. Eu não vou pensar que, mas ela talvez também não tinha condições de comprar e ganhou de alguém. Não, eu vou olhar no sentido de que ela tinha condições de comprar. E isso é dolorido para mim. Então eu não tolero isso. Aí eu vou também no sentido de ataque, de crítica, de julgamento. E nesse sentido eu posso criticar qualquer coisa. Nossa, você viu esse vestido? O vestido que essa pessoa está? Nossa, ficou horrível nela. Comprou vermelho. Ai, que cor feia. Não combinou nada com a cor da pele. Porque é dolorido para mim. Porque eu estou olhando uma coisa que eu queria e não dei conta. Nesse sentido, é muito mais fácil eu criticar. Por que é muito mais fácil? Porque eu estou
trazendo o olhar para essa pessoa e não para a dor que eu estou sentindo, para aquilo que é difícil para mim. Como, por exemplo, não ter conseguido comprar o vestido que eu queria. Como, por exemplo, conviver com a pinta no nariz. Ok? Diante disso, então, o que eu não tolero no outro é algo que se liga a algo que eu não tolero em mim. Então, essa intolerância, agora vamos pensar no lado contrário. Eu entrando em contato com uma pessoa que é intolerante com algo dentro de mim, que tem uma ligação com algo dentro dela que ela não tolera. Então, ela vai me tratar mal de alguma maneira. Ou ela vai me criticar, ou ela vai me julgar, ou ela vai até brigar comigo. Mas não é comigo que ela está brigando. Ela está brigando com ela mesma, com aquele algo interno que está ali, que está ferindo ela e que ela não quer olhar nesse momento, porque ela não dá conta de olhar. Quando a gente olha para isso, dá para a gente compreender um pouquinho algumas atitudes. Só que quando eu compreendo as atitudes, não significa que eu tenho que aceitá-las. Por exemplo, quando eu estou na posição de estar sendo atacado por aquele que não me tolera, que não tolera algo dentro de mim que é dele, ou que eu estou fazendo. Não significa que eu tenho que aceitar essa intolerância do outro. Mas eu consigo agora compreender que essa intolerância não é minha, é do outro. Se essa intolerância do outro vier de encontro com algo e isso eu senti que está me incomodando, então agora isso é meu, não é mais do outro. Porque aquilo que o outro criticou em mim, eu também me cobro, eu também me critico. Vamos pensar no exemplo da pinta, por exemplo. Se eu não gosto de ter a pinta e o outro falar, nossa, mas que pinta estranha é essa? Por que você não tira? Por que você não faz uma cirurgia plástica? Enfim, sei lá, ou coloca uma maquiagem para poder tampar? E isso me incomodar é porque eu também estou incomodada com a pinta. Eu também estou me cobrando sobre ela. Por isso que aquilo que o outro vem em sentido de ataque e eu recebo o ataque e eu me sinto atacado, é porque também tem parte minha ali, não é só do outro. Então, a intolerância, ela pode estar em diversos sentidos. No sentido daquele outro que não tolera, mas também no sentido desse que não foi tolerado. Porque também eu vou ter algo que eu também não estou tolerando dentro de mim. E isso pode vir de encontro com o que o outro também não tolera. Só que agora é meu, também é meu. E é por isso que muitas vezes há discussões enormes, há brigas. Porque eu estou brigando e reconhecendo algo no outro que é meu, mas o outro também se cobra por isso. E aí vai naquele sentido de se defender, de autodefesa. Então, gera uma discussão, uma briga. Mas quando a gente olha para isso, e agora eu gostaria de ser mais tolerante, eu gostaria de não me sentir tão incomodada com essas questões que eu estou percebendo no outro. Como que eu vou fazer? Essa é a parte mais difícil, porque nesse sentido eu vou ter que olhar para mim. Então eu gostaria de trazer três posições aqui, 3 passos dentro disso para me tornar mais tolerante. Vamos pensar. Primeiro seria olhar para mim de forma real. Então, eu tenho isso e eu começo agora a olhar para isso, que está me incomodando. Esse seria o primeiro passo. O segundo passo é reconhecer. Então, eu reconheço. Gente, é muito diferente de só olhar. Olhar, eu sei que está ali e agora eu dou um olhar para essa direção.
Reconhecer é olhar e aceitar que aquilo é meu. Percebe a diferença? Então agora eu começo a reconhecer que aquela intolerância que eu estou tendo com o outro, na verdade não é do outro, é minha. Então eu vou além de só olhar, ok? O próximo passo é respeitar. E quando eu respeito, eu trago isso para conscientemente. Qual é esse movimento de respeitar? Além de reconhecer e aceitar que aquilo é meu, respeitar que isso é o que eu estou dando conta agora. É intolerável para mim? Eu não quero ser assim? Eu não aceito ser assim? Mas é o que eu estou dando conta de ser nesse momento. Significa que não tem mudança? Pelo contrário, tem mudança, pode haver mudança sim. Mas daí já é um outro passo. Então vamos caminhando, é um processo, passo a passo. O outro passo seria começar a... Quando eu começo a respeitar, eu começo a olhar que eu sou isso, que eu dou conta de ser, e começo a ver que isso é meu no sentido de acolher isso, mas não com um olhar de julgamento, mas com um olhar de que, apesar de eu ter coisas que eu não aceito, que eu não gostaria de ter dentro de mim, eu também tenho coisas muito boas. Eu também sou uma parte que tenho coisas boas e que são toleráveis para mim. Diante disso, eu percebo que eu sou especial, que eu tenho muito além do que eu achava que eu tinha. Só que agora eu estou olhando para mim num processo de reconhecer o que eu tenho de bom e de especial. Porque todos nós temos imperfeições e incapacidades. Ninguém vai ser perfeito. Mas diante do que eu sou especial e única. Não existe outra pessoa que é como eu. É por isso que há as identificações. Então eu vou me identificar com aquilo e com aquela pessoa, porque ela só tem algo, porque só ela tem algo que eu me identifico ali. Se fosse de outra forma, ou outra pessoa, talvez eu não ia me identificar, porque não vai ter o que ela tem. Por isso que é um ser único e especial. Mas agora eu tô olhando para mim, tirando a questão das coisas não aceitáveis para o que é aceitável, para aquilo que é bom para mim, dentro da minha percepção. E tirando também a questão das expectativas, porque todos nós temos expectativas de nós mesmos. Todos nós temos um eu ideal. E esse eu ideal não sou eu. É um eu que eu criei, mas que é inalcançável. Então essas expectativas vão ser frustradas. E eu começo a olhar para mim e aceitar esse quem eu sou. E acolher esse que eu sou. Diante disso, essa pessoa que está com o seu ego ali desestruturado, ela vai aceitar tudo. Ela vai aceitar crítica, possivelmente não vai aceitar elogios, mas vai aceitar ser criticado, vai aceitar ser punido, vai aceitar tudo que vier no sentido de destruição. Porque o seu ego está muito desestruturado, desnutrido. Para sair dessa posição e começar a ter um olhar diferente sobre si e reconhecer as coisas que são boas, muitas vezes essa pessoa não vai conseguir sozinha. Vai precisar de uma ajuda, e às vezes essa ajuda vai ser profissional.
Porque é difícil eu sustentar algo que eu não consigo ver, que eu não consigo aceitar. Eu não consigo sustentar. Então eu preciso de alguém ali comigo para isso. Para nutrir esse ego, para nutrir esse eu, para trazer agora alimentos que sejam para nutrição e não só para desnutrição, sabe? Não são alimentos só gostosos, mas são saudáveis. E aí eu vou precisar de alguém que traga isso. Por isso que talvez precisa de ajuda profissional. Por isso que talvez sozinho eu não consigo. Porque eu vou voltar naquela posição de talvez de coitadismo, talvez de me punir, me culpar, me sentir inferior, me sentir a pior pessoa do mundo. E aí eu não consigo reconhecer as partes boas. E para isso talvez eu precise de alguém que esteja comigo, que nutra o meu eu. Quando o eu está nutrido, quando esse ego está estruturado, já não aceita mais qualquer coisa. E agora consegue se tolerar nas pequenas coisinhas que antes eram intoleráveis. E agora não vai ter mais aquele embate com o outro. Porque eu vou reconhecer que o outro tem essa coisinha que eu tinha, que eu tenho, na verdade, que antes eu não tolerava, mas agora eu tolero e tá tudo bem. Mas eu preciso de alguém que me faça olhar para isso. Porque sozinho, às vezes, eu não consigo. Eu posso até olhar em alguns momentos, mas eu não vou conseguir olhar sempre e sustentar essa posição. É um assunto muito complexo. Tem muitas coisas e ao mesmo tempo é um assunto dolorido, porque eu estou falando de algo interno, de algo meu, que às vezes só eu sei, que eu escondo do mundo e que eu tento não mostrar para ninguém. Mas às vezes isso já não é mais o suficiente, eu já não consigo mais esconder, eu já não consigo mais não mostrar, eu já não consigo mais deixar fechadinho ali numa caixinha, começa a vir para fora. Começa a já não ser mais controlado. Começa a escapar. E isso, para mim, tá sendo horrível. Às vezes, falar sobre si é difícil, porque são coisas que eu não aceito. São assuntos que, durante a vida que eu vivi, não eram aceitos. No ambiente que eu vivia, não era aceitável, então agora eu faço isso comigo mesmo. Já não é mais o ambiente que faz, sou eu que vou reproduzindo, vou repetindo comigo mesmo e me colocando numa posição inferior. Mas sair dessa posição agora, a responsabilidade é minha. Se manter nela ou sair dela, é minha. Já não é mais do ambiente, já não é mais o outro que faz isso comigo, sou eu mesmo. E é um processo doloroso, pode ser um processo muito difícil, mas ao mesmo tempo é um processo de libertação. É um processo no qual eu começo, nesse primeiro momento pode ser difícil, mas depois vai funcionando e vai trazendo muitos resultados. E eu vou agora me transformando, ressignificando a minha história e sendo agora a pessoa que eu realmente sou e aceitável para mim e que eu gosto de ser. Então a vida já não fica mais naquele sentido de ser, sabe, empurrada, difícil, pesada. Começa a fluir, começa a ser leve, começa a ficar mais tranquilo viver. Já não vou mais acordar no sentido de, nossa, mais um dia. Não. Agora eu vou acordar no sentido, que bom, eu tenho mais um dia para viver. Espero que tenha feito sentido para você, pelo menos parte do que eu disse, algo que eu disse, e que isso possa te ajudar na sua vida, a melhorar a sua vida, o que você está vivendo hoje, ok? Se alguém precisar de mim, precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Tem meus contatos aí na bio, é só acessar, tá?
Semana que vem, só um recadinho, terça-feira eu vou fazer uma live às 9h10 da manhã, lá pelo Mulheres Imbatíveis Oficial. Então, se você ainda não segue eles, entra lá. A live que nós vamos fazer, que eu vou fazer lá com eles, vai ser sobre autoaceitação. Vai ser essa terça-feira agora, dia 9. Vai ser muito bom, vai ser sensacional, esse tema é ótimo. Então, entra lá, segue eles e terça-feira nós nos vemos, ok? Se esse conteúdo para você fez sentido, compartilha para que ele possa alcançar outras pessoas e elas possam se beneficiar desse conteúdo também, ok? Quero agradecer de coração, bom final de semana, nos vemos numa próxima, um grande beijo e até lá!